O que faz uma pessoa consumir sem parar? Ou desejar o consumo todo o tempo, mesmo não tendo a grana? Ser treinado para algo que você não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer, vai te manter frustrado. E por que você é endividado? Não ponha a sua família em risco, mas seja sempre... Como é que sai das dívidas? – 77% das pessoas estão endividadas. Ou melhor, pior que isso, 77% das famílias estão endividadas. Tem um outro número parecido com esse, parece até piada, mas 77% das pessoas odeiam fazer o que estão fazendo agora. Se eu cruzar esses dois dados, uma coisa comprova a outra. Porque na maior parte absoluta não vai ter como desvincular essas pessoas de um lado e nem de outro. Então, se eu cruzar essas informações para quem é analista, ou tem um perfil analítico, 77% das famílias estão endividadas. Eu já vi levantamentos em vários países e gira em torno de 70% a 80% das pessoas fazendo o que odeiam. Por que elas fazem? Por que as pessoas estão endividadas? Então vamos lá. Se 77%, que seja 70%, que seja 80%, fazem o que não gostam, logo elas não conseguem fluir, logo elas têm que se ocupar com algum prazer imediato para ver se tira essa tristeza de sua alma. O que faz uma pessoa consumir sem parar? Ou desejar o consumo todo o tempo, mesmo não tendo a grana? É para repor alguma coisa emocional. As pessoas que não fazem o que gostam, ou que vivem na amargura, elas vivem caçando coisas para repor o emocional delas. Você que às vezes come descontroladamente, o seu problema é um só. Você não está atrás de comida. Você está atrás de repor emocionalmente esse negócio. Não é comida. Só que aí você começa a comer a emoção e você fala, é isso que eu quero. Às vezes eu abandono. Você já sabe por que você come. Ou se não sabe, eu te mostro. Ser treinado para algo que você não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer, vai te manter frustrado. E para acabar com a frustração, eu preciso compor com algum prazer. E o prazer está nas coisas. O prazer não está em desfrutar na vida. Por que você é endividado? Porque você não tem uma mentalidade de produtor nem de desfrutante. Aí você faz o quê? Você precisa de repor pedaços da sua alma que caiu pelo caminho com coisas. Aí você prega com adesivo, com silver tape. E você vai adaptando a sua vida. Você sabe o nome das músicas badaladas que tocam o tempo inteiro, mas não sabe aquilo que foi chamado. Você sabe coisas que são completamente inúteis. É por isso que vai viver endividado. Você bate palma para BBB, mas quem é educador, você mete o pau. Você é o primeiro a pegar o teclado e ferrar os outros que querem ensinar. O vendedor de curso. É claro que tem que vender curso, e o país não ensina. Eu vim de escola pública, eu sei o que eu estou falando. Como é que sai das dívidas? Aí colocaram aquela palavra lá, agora. Fala com a boca assim, ó, dívida é um estado emocional. E eu olho para a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não acredita que dá conta de sair. E aí tudo começa a ficar ruim. E o pavor, a taxa de ocupação com assuntos que não fazem sentido, faz essa pessoa cada vez mais afundar, cada vez mais nas dívidas. Primeira coisa que eu quero desvincular da sua cabeça é que tem um tipo de dívida boa e qualquer outro tipo é ruim. Anota aí o código da dívida boa. Dívida de alavancagem. Dívida de alavancagem. Se a dívida é de consumo, é de idiota. A dívida de consumo, fala-se comigo, a dívida de consumo vai me consumir. A dívida de alavancagem vai me alavancar. Vamos comprar uma casa própria financiada. Que dívida que é essa? Vai te consumir. Se você souber matemática rudimentar, você vai perceber que você vai pagar 3 casas. 3 casas. A energia empregada para não tomar decisões e não ser ousado, pensando na prestação dessa casa e pensando, minha família, o que você falou aí, se eu tivesse aqui, não ia sobrar você aqui não. Você falou, mas eu vou colocar minha família em risco. Não ponha a sua família em risco, mas seja sempre um pai bosta. No final da sua vida, seus filhos vão falar,
o senhor nunca teve coragem de fazer nada diferente. E eu aqui, olha o que eu fiz, porque eu conectei com fulano, que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e o senhor querendo defender nós, colocou a gente na sarjeta. Tem gente que não entende o recado. Você tem que ser irresponsável para você ver coisa diferente. Senão, um financiamento vai fazer você ter o mesmo emprego a vida inteira. Não vai ficar só 3 casas mais caras. Você não vai prosperar por causa de uma decisão idiota. Entenda isso aqui. Vários de vocês arrumaram contas suficientes para não ter coragem de fazer mais nada. Eu vou dar um comando e o que é mais inteligente que vai pegar. O comando é melhor atrasar suas contas para sair desse circuito vicioso de fazer o que não gosta. Porque senão você não vai encontrar o flow. Flow é um negócio criado por Mihaly Csikszentmihalyi. Esse cara é russo. Ele descobriu a teoria do flow. O que é flow? O que faz um cérebro operar com a capacidade de potência 3 vezes superior a um cérebro normal, em atividade normal. Como que eu sei se a pessoa está em flow? Quando ela pega o celular e faz aquilo que eu fiz aqui. Ela entra em flow. Quanto tempo você está aí? 4 horas. O que é flow? Um negócio que você gosta tanto, seu cérebro fica doido e você fica envolvido naquilo. Você está dando uma aula, 2 pessoas estão conversando e se chamam. Ou você está ouvindo? Ou você está ouvindo? A pessoa não ouve, ela está em flow. O que uma pessoa em flow consegue colher de resultado? Anota aí. O cérebro em flow pode colher até 300% de energia. 300. Um cérebro em atividade normal, ele é servido como parâmetro, ele dá 3 vezes mais potência para a pessoa. Então você viver no flow, sua energia sobe muito rápido, você faz a energia por 3 pessoas, e eu posso te provar. Foi comparado o norte-americano com o brasileiro, e descobriram que o americano é 2,5 vezes mais produtivo que o brasileiro. Alguém aqui responde, já que vocês são brasileiros. Como? Como? Planejamento. A CLT americana tem uma página daqui com todos os ordenamentos trabalhistas, tem 13 mil folhas. Lá nos Estados Unidos tem uma. Como que esses caras são mais produtivos que a gente, se as férias deles, por lei, é 10 dias, a nossa é 30? A gente troca a nossa vida por 1 mês e tem pensamento de 1 dia. Os caras pensam por 1 ano. Por isso, 2 brasileiros e meio é um americano em produtividade. Isso é assustador ou não? Aí você pega a nação, vou valendo o que vocês quiserem. Se vocês quiserem bater na caneta comigo, ó, se vocês quiserem bater na caneta comigo, o que os Estados Unidos têm de reserva mineral e o que o Brasil tem? O Brasil põe os Estados Unidos no bolso 5 vezes. Só que a gente é 10 vezes com a mentalidade de pobre do que os Estados Unidos. E a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa entender o seguinte: vai na raiz de tudo. A raiz é a forma que você se enxerga. Se você se enxerga endividado, você não vai pagar nunca. Se você se enxerga como alguém que está preparado para liderar e para governar, você vai explodir. Tudo depende do jeito que você se enxerga. Lá em Provérbios está escrito assim, ó: assim como eu penso em minha alma, assim eu me torno. Depende do jeito que você se vê. Não sei se você já reparou uma fala minha, às vezes fazendo uma enquete, eu sempre falo assim, ó: esse aqui eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu aprendi isso. Se você falar para mim, eu me comprometo a dar certo, eu fico em dúvida ao seu respeito. Mas se você falar para mim assim, eu não acredito em mim mesmo, esse é o único que eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque se você acredita, você não vai fazer. Se você acredita, talvez você faça, mas se você se joga, vai ter que acontecer. Vai levar 1 hora ou 10 horas. Como que você vai cair no engodo dos outros? Você morre de dó dos outros. Vários de vocês são endividados por dó dos outros. Vários de vocês são endividados porque compraram coisas para aparecer para gente que você nem gosta. Isso é a pior parte de todas, que eu não consigo achar matemática atrás disso. Não tem nem lógica. É para passar raiva nos outros. Por quê? O negócio chamado cartão de crédito é o melhor negócio que existe no mundo para quem tem dinheiro. Para quem não tem, não presta. Pablo, me explica. Se você pode comprar com o seu dinheiro aplicado, usar o crédito e rolar a dívida para o mês que vem, o melhor negócio que existe, você nem mexe o seu dinheiro. Você tira lá a renda do dinheiro e compõe a parte do pagamento daquela prestação, mas não compre nada para consumo.
Alguém pergunta, Pablo, e um curso? Se eu comprar uma mentoria sua, pode ser consumo, pode ser alavancagem. Comprou, não usou, consumo, dívida de otário. Não é porque eu estou vendendo que vai ser diferente, é dívida de otário. Se não usa, consumo. Se consumir assistindo e não aplicar, continua sendo de consumo. Agora, vai fazer o que está falando? Alavancagem. Celular é para tirar foto para aparecer? Dívida de otário. Vai usar para fazer social media? Vai usar para fazer tráfego pago? Vai usar para tirar foto para os outros? Dívida de alavancagem. A própria coisa faz o sistema se bancar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Que é uma das coisas que eu mais gosto. 2 eixos. Eixo de quantidade, eixo temporal. Quantidade, temporal. O que nós vamos fazer? Você está devendo. Olha aqui, ó. Você está devendo. Quem está devendo está aqui, ó. Do lado de baixo aqui do eixo, ó. Eu tenho a impressão que tem gente conversando aqui no mesmo ambiente que eu estou dando aula, é impressão minha. Esse 0 aqui começa o tempo, esse 0 aumenta a quantidade. E para baixo é negativo, para cima é positivo, certo? O que acontece? Você está endividado bem aqui, ó. Então pega uma caminhada em tempo, tipo há 10 anos já de empresa, estou endividado, em tantos mil negativos, que seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão negativo. Quero que você destrave algo. Quem tem dívida no valor X é gerador de riqueza nesse valor também. Quando a pessoa fala assim, eu tenho 1 milhão em dívida, aí eu falo, parabéns, você tem mentalidade de milionário, porque não é possível. Como que você gerou? Só existe uma possibilidade, talvez, ou 2, de você ter uma dívida milionária e não ter uma mentalidade de milionário. Você quer saber o que é? Deu o nome para os outros, ou caiu num golpe. Fora isso, gerou? Gerou. O que aconteceu com você para ter essa dívida foi uma coisa, a bala emocional. Então, quando você está com uma coisa negativa, qual que é a tendência natural estando negativo? Vou fazer aqui um plano cartesiano diferente, para pegar só a parte de baixo. O que você faz? A tendência de quem está, aqui é tempo, aqui é para mais, aqui é menos em quantidade. A tendência é fazer isso aqui, ó. Até destruir tudo. Como quebrar a linha de tendência de fracasso em caso de quebra emocional? Você precisa imediatamente pensar na analogia que eu vou te falar agora. Nós somos do corpo de bombeiros, ou do SAMU, sei lá das quantas, e a gente acabou de chegar no acidente. Tem 2 pessoas que sofreram terrivelmente um impacto aqui, bateram num caminhão, e 2 pessoas precisam ser socorridas. Vocês vão socorrer a pessoa que está com fratura externa ou a pessoa que está abalada assim emocionalmente? Qual das 2? Fratura externa. O que nós vamos fazer? Nós vamos estancar o sangramento. O problema emocional dela ainda dá um prazo, não vai morrer agora, ou melhor, nem vai morrer. O que nós temos que fazer? Um torniquete urgente. Vai pegar o cinto. O que é o torniquete? Você vai pegar o cinto, está quebrado aqui para baixo, está sangrando aqui, vai subir aqui, vai colocar o cinto e apertar o máximo que você puder. Pode pegar outro cinto e amarrar. Lembra que o seu coração fica dessa altura? A perna onde está vazando ou qualquer coisa tem que ficar mais alto que o coração. Isso vai tirar a pressão do vazamento. Você tinha que aprender isso desde pequeno. Meus filhos tudo sabem isso, desde pequeno. Ah, cortei o dedo. Shhh. Põe o dedo mais alto que o coração, que a pressão sanguínea vai ter dificuldade de vazar isso aí. E aí você vai segurar e relaxa. Agora, o seu próprio corpo está trabalhando para fechar isso aí. Fica quietinho. Esse fica quietinho, desde pequeno. Vai melhorar? Vai. Tem coisas que precisa fazer. A pessoa fica desesperada com sangramento. Imagina a mesma pessoa que não tem instrução. Começa a sangrar a mão dela lá. O que acontece? Aumenta a pressão. E você está mais baixo do que a bomba. A bomba naturalmente vai jogar pressão lá e vai vazar muito. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Fala assim, ó, empresa endividada, gente endividada, precisa de torniquete. Travou, e aí o que a gente faz até chegar ao socorro para resolver? Coloca qualquer membro, qualquer parte do corpo acima da altura do coração. Pablo, você está ficando doido? Você está falando de dívida e dando aula de primeiro socorro, apesar de eu ter sido brigadista também.
Eu amo esses negócios, eu gosto de me envolver com tudo, para aprender tudo e vazar da coisa. Fez o torniquete, fechou com pressão, a corrente sanguínea aqui já não vai cuspir sangue mais para fora, estabilizou a pessoa. Essa aqui é a primeira fase para quem está endividado. O que é isso? É cortar gastos. Está gastando sangue, aí você fica, ai, vou morrer, tem que cortar. Está endividado, pode trocar a comida que você come em casa, não vai comprar picanha, nem tem picanha mais, mas você vai cortar a picanha. Uma senhorinha que eu trabalhei para ela, ajudando a escrever um livro, quando eu era adolescente, ela quebrou, ela comeu macarrão um ano inteiro. Eu achei um exagero da parte dela. Só que ela recuperou das dívidas que o marido, o ex-marido tinha deixado. Ela foi radical, cortou todas as coisas na casa dela, TV a cabo, cortou tudo. E ela falou, eu vou vencer esse trem com honra. Eu achei ignorância, comer macarrão o tempo inteiro. Mas ela sobreviveu. Ela morava num apartamento caríssimo, quem conhece Goiânia, tem um setor lá legal que chama Setor Bueno, morava num apartamento caríssimo e cortou todas as despesas. E falou, agora é o seguinte, eu preciso arrumar mais uma renda. 1 ano essa mulher recuperou todo o estrago que o marido fez, o ex-marido. Então o que nós fazemos quando a gente está endividado? Torniquete. Eu tenho que gastar. Não, você não tem que gastar, você tem que passar um torniquete aqui e cortar, porque você vai acabar com tudo. Na empresa, como é que chama isso? O nome disso é downsize, em inglês. Se você não usar o cinto para fazer um torniquete, você vai fazer o que os malucos fazem. Você vai usar o mesmo cinto para bater com um chicote. Aí você vai lá, 40 chicotes, vai, e vai. Na hora que o seu lombo estiver todo destruído, você fala, eu não entendo por que as coisas não dão certo. Você está com a ferramenta certa na mão. E aí, como você vê que você não sabe usar para fazer a coisa certa, que é o torniquete, você vai usar isso para vilipendiar seu próprio corpo. E aí, quando você começar a bater em você, se martirizar, ficar depressivo, ficar de dívida, você vai olhar e falar, mudou? Não. Então vamos bater nos outros. Aí começa a bater na mulher, a mulher começa a bater no marido, e começa a espancar menino, e começa a espancar funcionário, e começa a bater em todo mundo. A culpa é de quem? Era só você usar o cinto para a única coisa, torniquete. Você faz aqui, onde está sangrando? Aqui. Travou. Pronto. Podia ter pegado essa aula. Como é que a gente faz isso? Corte de despesa. Para com essa besteira de dívida de consumo. Para de viver uma vida sem ativar seu propósito. Para de viver essa coisa de não saber sua identidade. Para desse negócio de ficar com medo dos outros e não fazer network. Para de não modelar. Para de falar, para. Então tá bom. Modele, conecte, transborde, desfrute, produza, alavanque. Não tem problema nenhum você fazer dívida. A dívida está apontando a sua vida para cima ou está apontando para baixo?